Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, terça-feira, 25 de outubro. Confira os destaques desta edição. Estado implementa tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores de mulheres. Nenhum eleitor poderá ser preso a partir desta terça-feira. Saúde mental no trabalho. Especialista fala da importância de cuidar dos colaboradores. E também a previsão do tempo para quarta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E nós vamos começar essa edição falando de polícia. A Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu na noite de segunda-feira uma mulher por dirigir embriagada e outra por falsa identidade no bairro Industrial em Erechim. Após informações que um veículo estava perseguindo uma viatura policial da cidade de Machadinho, que deslocava a Erechim para apresentar um indivíduo preso por cumprimento de mandado, guarnições da Brigada Militar realizaram o cerco policial e lograram êxito na abordagem do veículo na rua Alberto Parente, com 3 ocupantes femininas parentes do mesmo preso. A condutora do veículo apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo convidada a realizar o teste do etilômetro. Com resultado positivo para a ingestão de álcool, uma das passageiras mentiu o nome, sendo que na delegacia de polícia foi identificada como companheira do preso e constatado que estava em regime de prisão domiciliar. Diante dos fatos, as mulheres foram apresentadas na delegacia de polícia, onde foi efetuado o registro por falsa identidade e descumprimento de medida cautelar judiciária. E para a condutora do veículo, uma mulher de 29 anos de idade, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por embriaguez, sendo a mesma ouvida e liberada após o pagamento de fiança. Já o homem preso pela guarnição de Machadinho foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, aonde ele permanece à disposição da Justiça. E o governo do estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, irá utilizar uma nova tecnologia para auxiliar na proteção de vítimas contra a violência doméstica. 2.000 tornozeleiras eletrônicas serão disponibilizadas para serem colocadas em agressores que cumprem medidas protetivas da Lei Maria da Penha e mostram potencial de risco para a mulher. A novidade é um aplicativo de celular interligado à tornozeleira que monitora o agressor em tempo real e alerta a vítima e também as forças de segurança se a zona de distanciamento for ultrapassada. Acompanhe. Nós estamos aqui trazendo a tecnologia para proteger as nossas mulheres da violência que elas sofrem, especialmente do feminicídio. Esse monitoramento do agressor, o agressor receberá uma tornozeleira eletrônica e a mulher um telefone celular com um aplicativo, e todas as vezes que esse homem se aproximar da mulher, ela recebe uma mensagem dessa aproximação, bem como a nossa central de monitoramento. Nesse primeiro momento, serão 2.000 tornozeleiras eletrônicas. Iniciaremos o projeto pelos municípios de Porto Alegre e Canoas e de maneira gradativa vai chegar a todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí no mês de setembro uma redução no indicador de feminicídios no nosso estado. E essa medida, com certeza, irá contribuir
para que a gente aumente mais ainda essa redução. É importante salientar, o monitoramento do agressor é um investimento de R$4.200.000 que estamos fazendo aí, de um universo de 437 milhões de investimento no nosso avançar na segurança. Essa tecnologia contribuirá, sim, para a redução mais significativa ainda dos crimes contra a mulher, especialmente feminicídio. Com isso, então, estaremos protegendo mais a nossa mulher. O que está sendo anunciado agora, que é o projeto do monitoramento do agressor, que visa em um primeiro momento entregar até 2.000 conjuntos de soluções para o monitoramento simultâneo das mulheres vítimas de violência doméstica e do agressor com um software de monitoramento simultâneo. Como é que vai funcionar isso de uma maneira assim, vou procurar ser bem simples para que a população possa entender. Nós temos uma tornozeleira que é empregada no indivíduo que é acusado de uma violência doméstica familiar e a vítima vai receber um telefone celular dedicado exclusivamente para essa finalidade. Esse aparelho de telefone celular, ele tem instalado nele um aplicativo que não pode ser desinstalado nem pela vítima e nem por ninguém, e que vai ter a finalidade única e exclusiva de possibilitar o monitoramento simultâneo do agressor e da mulher vítima de violência doméstica familiar, isto sendo monitorado por uma central de monitoramento, que a gente se pode acompanhar os dois ao mesmo tempo. Toda e qualquer situação de monitoramento simultâneo do potencial agressor e da potencial vítima é sempre determinada judicialmente, a partir de uma investigação feita pela Polícia Civil, uma denúncia feita pelo Ministério Público e o Poder Judiciário, através de um magistrado, vai se manifestar sobre esse monitoramento. Havendo essa decisão, no caso de monitoramento, é empregada uma tornozeleira no potencial agressor e a vítima recebe um aparelho de telefone celular. Nós vamos ter duas zonas a serem acompanhadas, que elas podem ser fixas ou móveis. De modo que, por exemplo, se houver a determinação judicial de que o indivíduo não possa se aproximar da residência, não possa se aproximar do local de trabalho ou mesmo da escola dos filhos, em havendo essa aproximação vai ser gerado um alerta na central de monitoramento. Mas é importante que a zona seja também dinâmica, porque a mulher também não pode ficar presa dentro da sua casa ou dentro do seu ambiente de trabalho. Se ela estiver se deslocando, por exemplo, em um centro de compras, né? E se esse indivíduo, mesmo que inadvertidamente, se aproxime desse local, tem que gerar o alerta. Então nós temos duas zonas de exclusão. Uma primeira, que vai ser determinada qual vai ser o parâmetro dela, a gente vai apresentar, está desenvolvendo isso em conjunto com o Poder Judiciário, com a Corregedoria Geral de Justiça, algumas diretrizes, mas vamos supor que seja de 100 metros, de 600 metros. Quando chegar 600 metros da aproximação da vítima, vai gerar um alerta vibratório na tornozeleira e esse alerta vem para a central de monitoramento que vai entrar em contato telefônico com o agressor. Nesse primeiro momento, a vítima não é alertada porque não se faz necessário. E a central de monitoramento, que vai funcionar 24 horas, vai ligar para ele e determinar que ele se dirija para outro local, não para aquele ponto físico que ele já sabe que ele não pode se deslocar, ou mesmo por um ponto móvel se ele inadvertidamente estiver se aproximando da vítima. Se ele perseguir no seu intento, indo em direção onde está a vítima, vai gerar um segundo alerta vibratório na tornozeleira, isso gera um alerta na central de monitoramento e neste momento, quando ele romper, por exemplo, os 500 metros, que é o que a gente vai propor para o Poder Judiciário, a vítima recebe um alerta no aparelho de telefone celular e recebe também a informação de onde está a posição dela e de onde está a posição do potencial agressor para que ela possa tomar a decisão de, ou, por exemplo, ficar resguardada no ambiente onde ela se encontra ou se deslocar para uma posição diferente daquela de onde vem vindo o agressor. Da mesma forma, a vítima vai ter a possibilidade de acionar órgãos de segurança pública, se assim desejar, mas isso já vai ser feito pela central de monitoramento e também acionar telefones previamente cadastrados por ela, por exemplo, de parentes, amigos ou as pessoas que ela achar adequado. Esta ação de uso de tornozeleiras para fazer o monitoramento do agressor é uma ferramenta importante no eixo do RS Seguro para nós tentarmos frear esse aumento dos feminicídios. Com o monitoramento do agressor vai ser possível controlar a aproximação desta pessoa que fica com a proibição judicial de se aproximar da sua ex-companheira. Isso é uma importante ferramenta porque hoje nós vemos que em torno de 15% das mulheres que possuem medida protetiva, elas são vítimas de feminicídio.
Com a tornozeleira vai ser possível a área de segurança pública fazer o controle dessa aproximação, de dar mais segurança a essa pessoa. E nesse sentido também, eu solicito que as vítimas que estejam sofrendo de maus tratos façam chegar essa informação à área policial, façam os seus registros policiais, que é só assim que o Estado vai poder alcançar a mão forte para fazer a proteção adequada. E na madrugada desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na BR-386 e recuperou um veículo e uma HB20 que estavam com ocorrência de apropriação indébita. Durante a operação de combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de que um comboio de veículos provenientes da fronteira teria entrado no estado para a entrega de ilícitos na região de Constantina. Equipes realizaram buscas e encontraram os carros estacionados em um posto de combustível. Ao serem feitas as consultas nos sistemas policiais, foi constatado que ambos os veículos haviam sido locados em Porto Alegre e não foram devolvidos. No interior deles, que já não possuía mais bancos traseiros, foram encontrados rádios comunicadores e mais de R$14 mil em dinheiro. Um homem de 23 anos de idade, natural de Humaitá, foi preso e encaminhado à polícia judiciária local, juntamente com o veículo que será devolvido à locadora. O outro motorista conseguiu fugir quando percebeu a chegada da Polícia Rodoviária Federal. No próximo bloco você confere saúde mental no trabalho. Especialista fala da importância de cuidar dos colaboradores. E a previsão do tempo para a quarta-feira, nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, exceto em casos de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Está também prevista prisão para pessoas que impeçam o direito de as pessoas transitarem livremente. As medidas valem até 48 horas após o segundo turno das eleições, conforme previsto no Código Eleitoral. De acordo com o artigo 236, membros das mesas receptoras e fiscais de partidos também não poderão ser detidos ou presos durante o exercício de suas funções, salvo caso de flagrante delito. Segundo a legislação, nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois, após o encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto, o direito de transitar livremente. Caso ocorra qualquer prisão, o detido deverá ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, a quem caberá verificar a ilegalidade da detenção. Confirmada a ilegalidade, caberá ao juiz relaxar a prisão e responsabilizar eventuais coautores da detenção. E a terça-feira já amanheceu ensolarada, temperatura agradável. Realmente, a semana está perfeita. Vamos ver se a quarta-feira continuamos com essa alta vibração? Na quarta-feira nós começamos o dia com 13 graus, a máxima chega a 29 graus. A média do dia em torno de 21 graus,
a umidade do ar 63%, ventos 19 km por hora e a gente não tem aí previsão de chuva para quarta-feira, o sol vai aparecer e continuamos nessa vibe super positiva aí de primavera. E a saúde mental no trabalho é um problema oculto nos mais diversos ambientes corporativos, pois esse ainda é um assunto pouco discutido entre os funcionários e os gestores. As consequências de doenças mentais frequentemente são muito mais sutis do que aquelas relacionadas a doenças físicas. Com isso, muitas empresas não conseguem perceber a eficiência do investimento em programas de saúde para o aumento da lucratividade, da eficiência e também da produtividade. Para entender melhor sobre o tema, nós convidamos uma especialista para falar sobre o assunto. Acompanhe. No último dia 10 de outubro, nós comemoramos a data da saúde mental. E você já parou para pensar como está a sua saúde mental? Como está o seu nível de estresse? Como está o seu cansaço, as suas emoções, os seus momentos de raiva, depressão, enfim, todos aqueles sintomas que, por um certo lado, eles são normais da nossa vida, eles fazem bem para nós. Mas quando eles começam a ficar muito evidentes, é hora de procurar um profissional, é hora de procurar uma terapia para nos ajudar. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí no mercado de trabalho. Tem muito profissional precisando de ajuda, tem muitas pessoas que não percebem que essa rotina estafante está fazendo mal para si mesmo. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco a Renata Tomazelli, que é CEO e fundadora da You Feel Health. E ela vai nos dar algumas dicas aí para a gente ter saúde no ambiente de trabalho, se dar bem com todo mundo, enfim, levar uma vida com um pouquinho mais de leveza. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, de certa forma, que é a saúde mental e a nossa saúde no mercado de trabalho. É visto e notório que nem todas as pessoas trabalham com prazer, com segurança, com conforto e alegria. Algumas pessoas até disfarçam bem esses sentimentos, mas aí, de repente, começam a aparecer os problemas. Como é que se lida com isso? Então, Sandra, a gente costuma falar que não existe uma única condição que serve para qualquer pessoa, né? Então, toda vez que a gente detecta algum sofrimento mental, algum sofrimento psicológico, é importante que a gente procure um profissional da saúde. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem essa autopercepção. E as pessoas que estão ao nosso redor, do nosso convívio, pessoas de confiança, começam a perceber que a gente está em sofrimento. Então, toda vez que a gente perceber, ou que alguém ao nosso redor, uma pessoa de confiança, perceber que nós estamos em sofrimento, é importante que a gente procure a ajuda de um profissional da saúde para a gente ter um diagnóstico adequado, ter uma recomendação adequada de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. Dito isso, Sandra, tem alguns pontos que são bem interessantes, que eu gosto de trazer dados para a gente poder entender um pouco mais sobre o nosso contexto. Então, hoje, as principais doenças que impactam as pessoas no Brasil, e principalmente nesse contexto do trabalho, que é o que nós estamos falando hoje, são doenças como ansiedade, depressão e a síndrome de burnout, que é a síndrome do estresse relacionada ao trabalho. Então, hoje o Brasil, ele lidera os índices de ansiedade, então nós somos um dos países, né, mais ansiosos do mundo. Nós estamos em segundo lugar, com mais pessoas sofrendo com depressão na América Latina, estamos apenas atrás dos Estados Unidos, e lideramos também os índices de estresse no trabalho. Então, isso mostra que nós temos um problema bastante significativo aqui. Dito isso, tem uma série de sinais, Sandra, que a gente pode observar no nosso dia a dia. Sinais gerais, né, que nós podemos estar atentos. Então, algumas alterações que podem acontecer. Então, alterações no sono. Nós temos dificuldade de iniciar o sono, que é o que a gente chama de insônia, ou dificuldade de manter o sono. Então, muitas interrupções durante a noite. Ou uma dificuldade de acordar pela manhã, ou até mesmo a gente acorda antes do horário que a gente tinha previsto. Então, eu acordo às 7 da manhã e todos os dias eu estou acordando às 5 e não consigo mais dormir. Sim. Então, essas alterações no sono, quando acontecerem de forma mais frequente, você falou lá no início que eventualmente todos nós passamos por isso, mas quando isso começa a acontecer com mais frequência é um sinal. Alterações no nosso apetite, o excesso ou a falta. Irritabilidade excessiva, então além do que a gente é acostumado a sentir, muito cansaço, um cansaço excessivo, uma dificuldade de a gente conseguir se concentrar, fazer as nossas atividades no dia a dia, muitas vezes dores que não têm uma causa física, tensão muscular, enfim. Existem uma série de sinais que nós podemos ficar atentos sobre nós mesmos e estar observando sobre o quanto que isso pode ser um sinal aí de alerta com relação à saúde mental. Lembrando sempre que toda vez que nós estivermos passando aí por alguma
situação que está causando sofrimento psicológico, que a gente deve procurar um profissional da saúde, porque é ele que vai entender o teu contexto, a tua realidade, o que você está passando naquele momento de fato e vai poder fazer uma recomendação adequada do que pode ser feito. Pois é, Renata, você trabalha aí com diversas empresas e diversos tipos também de funcionários e personalidades. Quando é que a gente percebe que aquele trabalho não está fazendo bem para a gente, ou de repente você percebe que o teu colega ele não está feliz fazendo aquilo que ele está fazendo, mas tem medo de se desafiar a sair dali para um outro lugar? A gente costuma falar, Sandra, que o autocuidado, ele é diferente para cada uma das pessoas, né? Embora a gente tenha orientações gerais, o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa, né? Então é importante sempre que a gente converse sobre o assunto. E eu sempre falo para as pessoas observarem o que no teu dia te ajuda a se sentir bem. O que te faz bem? E o que está te esgotando? Assim, que no final do dia você percebe que depois que você faz aquilo, você se sente esgotado. E é nesse momento que a gente começa a perceber quais são os pontos no nosso dia a dia que estão prejudicando a nossa saúde mental. E muitas vezes, Sandra, a gente tem uma visão de que a gente precisa mudar a nossa vida inteira para cuidar da nossa saúde mental. E na maioria das vezes não é assim. A gente, na verdade, desenvolver o autoconhecimento, perceber quais são os pontos que estão impactando na minha saúde mental. Um profissional da saúde, inclusive um psicólogo, pode nos ajudar a fazer isso. E a partir daí começar a incluir pequenos hábitos que eu consigo incluir no meu contexto, na minha realidade, que vão me ajudar a cuidar melhor da minha saúde mental. A partir do momento que eu começo a fazer isso, eu consigo ampliar também a minha percepção e aí fazer mudanças mais significativas se elas forem necessárias. Então, o primeiro passo é sempre a conversa, falar sobre, é procurar um profissional da saúde. Dentro das organizações, a gente sempre orienta também a conversar com a liderança, a conversar com pessoas de confiança que podem nos ajudar a lidar com aquela situação de uma forma mais adequada. E aí, a partir disso, a gente sim tomar algumas atitudes ou até fazer algumas mudanças, caso for necessário, a partir dessa percepção e desse entendimento um pouco mais aprofundado que pode ser feito inicialmente. Após a pandemia, o mercado de trabalho ele passou por diversas mudanças. Houve uma transformação que nós já falávamos antes de acontecer isso, que aconteceria futuramente. Porém, ninguém esperava que fosse numa velocidade tão rápida. Essa transformação rápida, sem a gente entender em alguns momentos, também nos afetou mentalmente. Com certeza, com certeza. Todas essas mudanças que a gente está vendo, né, que estão acontecendo há mais tempo, mas que foram aceleradas durante a pandemia, elas já estavam impactando a nossa saúde mental. A Organização Mundial da Saúde já falava, lá em 2020, uma das principais causas de afastamento do trabalho será a depressão. E mal sabia o que vinha pela frente, né? Então, tudo isso acelerou esse processo e fez com que as pessoas ficassem, né, mentalmente mais sensíveis e também adoecessem em alguns momentos, que é o que a gente está vendo agora nesse momento. Então, sim, a pandemia ela acelerou esse processo e a partir disso também outros movimentos começaram a acontecer, né, como a grande renúncia, que foi um movimento que começou nos Estados Unidos, onde muitas pessoas começaram a pedir demissão dos seus empregos, né, e aí agora, mais recentemente, a própria demissão silenciosa, né, que as pessoas estão cansadas, exaustas e elas estão começando a optar por fazer o mínimo necessário no seu trabalho em função de toda essa vivência que elas estão tendo e toda essa sobrecarga que elas estão tendo no contexto do trabalho. Então, esses movimentos, eles nos ajudam a olhar para isso com um pouco mais de profundidade, a gente conseguir dar a atenção que esse tema realmente precisa, porque é um tema extremamente sério, e mostra também que é um movimento social. A gente falava, né, que uma vez a gente olhava para a saúde mental e a gente achava que uma ou duas pessoas estavam passando por esse problema. Hoje, tem pesquisas que mostram que 47% das pessoas estão passando por algum problema de saúde mental no trabalho. É um índice alto, né? É um índice extremamente alto. E é claro que a gente olha para a saúde mental dentro de um espectro, né? A gente chama de espectro, onde de um lado nós temos saúde mental e do outro lado nós temos doenças, né? As doenças mentais. E nós temos muitas pessoas que, embora elas não tenham um diagnóstico de depressão, de transtorno de ansiedade ou da própria síndrome de burnout, nós temos pessoas que estão aqui, que elas estão apresentando sintomas já relacionados a isso e que se a gente não cuidar, a gente pode chegar nessa situação mais crítica. E eu estou falando que 47%, né, nós estamos falando que praticamente 50% da sua equipe nesse momento pode estar passando por algum problema de saúde mental. Isso está impactando diretamente as empresas, a capacidade de trabalho dessas pessoas, o engajamento, a produtividade das pessoas e, por consequência, das empresas, né? Por isso que esse tema ele está vindo para dentro das organizações, visto o impacto
impacto que ele tem, não só gerando sofrimento nas pessoas, mas principalmente impactando na nossa capacidade de produzir, na nossa produtividade. E só para nós termos uma ideia, nós perdemos globalmente 12 bilhões de dias de trabalho todos os anos em decorrência de ansiedade e depressão, por exemplo. Meu Deus. Então, são muitos dias perdidos em função dessas doenças mentais. E tudo isso faz com que as empresas brasileiras, agora olhando mais diretamente para cá, que as empresas brasileiras gastem 300 bilhões de reais todos os anos em decorrência desses problemas. E a maior parte desses custos é em função da redução da produtividade das pessoas que estão sofrendo com isso. Ou seja, nós temos um problema que está diretamente vinculado com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia e com a nossa capacidade de realizar bem feito o que a gente precisa realizar. E isso está impactando diretamente as empresas. Pois é, Renata, você tocou nesse assunto que é bastante importante, que é a questão da produtividade e essa pressão por desempenho, bater metas, alcançar resultados. Isso, além de gerar uma competição ali no time, na equipe, gera uma competição interna na pessoa e um sofrimento que às vezes a gente não consegue mensurar o quanto isso prejudica a todos nós, o nosso colega, enfim. Como é que funciona a cabeça das equipes? Como é que se trabalha uma equipe para entender essa produtividade, esse desempenho sem esse sofrimento, essa carga toda que ele traz junto? Legal, Sandra, vamos lá. Hoje, tem pesquisas, né? Tem uma pesquisa recente feita pela FGV que ela mostra que 43% dos trabalhadores estão com sobrecarga de trabalho. Então, nós temos aí um número significativo de pessoas sofrendo com sobrecarga de trabalho, com excesso de horas de trabalho, com pressão por resultados e metas, com estar disponível o tempo todo, né? A pandemia também nos levou para esse lugar onde a gente começou a trabalhar remotamente e que se teve uma ideia de que nós estaríamos disponíveis o tempo inteiro, né? Então, pessoas, como eu falei, trabalhando manhã, tarde, noite, eu mandando uma mensagem lá às 11 horas, com uma expectativa de que a outra pessoa responda, enfim. Então, uma série de questões que começaram a impactar o nosso dia a dia de trabalho. Somado a isso, a falta de comunicação direta com a liderança, muitas vezes a falta de apoio, de empatia da própria liderança, a dificuldade de fazer uma gestão adequada, né, com relação a tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso começou a causar uma série de prejuízos na saúde mental das pessoas que estão trabalhando. Então, o que a liderança pode fazer? É interessante, Sandra, que a Organização Mundial da Saúde, no dia 28 de setembro, lançou globalmente as novas diretrizes de cuidados de saúde mental no trabalho. Entendendo que saúde mental no trabalho é um tema super importante e que as empresas, o governo, as pessoas, elas precisam estar olhando para isso de uma forma mais aprofundada. E, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, então, eles construíram as novas diretrizes de como a gente lidar com a saúde mental no trabalho. A gente já faz isso na YouFeel Health há algum tempo e agora vem, então, a Organização Mundial da Saúde para confirmar, para carimbar esse trabalho que a gente já está fazendo e mostrando a importância disso tudo. Então, como que a liderança pode atuar? Basicamente, a gente fala sobre 3 pilares. O primeiro deles é pensando na prevenção. Então, como que a gente previne problemas? Então, as empresas, né, fazerem um mapeamento de quais são os seus riscos psicossociais, então, avaliando todos esses pontos que a gente está falando. Sobrecarga de trabalho, horário de trabalho, se tem flexibilidade de horário ou não, alta demanda, falta de comunicação, falta de alinhamento, muitas vezes uma falta de clareza do que precisa ser feito, o como que as metas e resultados serão acompanhados. Enfim, olhar para esse todo e entender quais são os fatores de risco que existem aqui na empresa. Como que eu posso trabalhar para mitigar riscos e para evitar que novos riscos surjam nesse ambiente, né? Considerando aí que tem riscos novos que são recentes, né? Que nos últimos anos eles foram exacerbados. Então, como que a gente trabalha para evitar que esses riscos impactem na saúde mental do trabalho? E a gente construa ações preventivas dentro desse contexto. Além disso, né, eu falei de prevenção, então o segundo é promoção, é como que a gente promove saúde mental no trabalho. Pela primeira vez, Sandra, a Organização Mundial da Saúde está recomendando que as empresas capacitem as suas lideranças sobre saúde mental. Olha só. Que é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos aí junto com as organizações. Por quê? Porque está se entendendo que as lideranças não têm a preparação necessária para lidar com essas situações e com esse novo contexto, que na verdade é novo para todos nós, né? Então, é como que a gente prepara as pessoas, como que a gente reúne especialistas nessa área e leva esse conhecimento para os líderes, para as organizações, visto que os principais problemas que impactam a saúde mental no trabalho, eles passam pela forma de gestão e pela liderança.
Então, um ponto aí super importante na promoção de saúde mental é capacitar as lideranças, capacitar as áreas de pessoas e RHs, capacitar as equipes, a gente trabalhar sobre o estigma, né, que é um tema aí que a gente tem trabalhado mais nos últimos anos, mas que ainda tem uma longa jornada e que a gente precisa trabalhar com relação a isso, porque muitas pessoas, né, ainda têm medo de falar sobre os problemas de saúde mental, sentem vergonha em falar sobre isso, e isso faz com que elas não busquem ajuda. E toda vez que a gente não busca ajuda para tratar um problema de saúde, o que acontece? Esse problema se agrava. Então, a gente precisa derrubar essas barreiras, entender como que a gente trabalha precocemente e aproveita esse momento também para aprender, para desenvolver as pessoas com relação a esse tema e para promover saúde mental. E, por último, é dar suporte e apoio. A gente tem uma série de pessoas que já estão passando por problemas de saúde mental e que precisam de ajuda. Então, é como que a gente abre espaço, prepara as lideranças para ouvir o time, para conversar, para fazer uma construção mais colaborativa, para entender as demandas de trabalho, né? A gente sempre fala que um dos problemas são altas demandas de trabalho. E a gente sempre fala nas empresas sobre ter demandas adequadas. Não é nem muita demanda e nem pouca demanda, porque às vezes as pessoas acham, se a gente vai cuidar de saúde mental na empresa, todo mundo vai trabalhar pouco. E isso não é a verdade, né? Não é trabalhar pouco, é trabalhar de forma adequada. E o que é adequado para mim é diferente do que é adequado para você, Sandra. É diferente do que é adequado para quem está em casa. E quem que tem essa resposta? É o líder que vai saber qual é o teu momento, por que você está passando, quais são as tuas competências, o que você pode entregar melhor, o que a Renata pode entregar de melhor. Então, essas demandas, elas precisam que a liderança, ela nos ajude a construir, até porque um dos pontos, eu costumo falar também que o trabalho é um fator de proteção à saúde mental, se ele for feito de forma adequada. Se a gente tiver um ambiente de trabalho saudável, mentalmente saudável, ele é um fator de proteção para a saúde mental. Ele é positivo, mas a gente precisa trabalhar para construir esse ambiente, visto aí que nós temos muitos desafios. Então, em resumo, Sandra, seria prevenir, promover e dar suporte e apoio para as pessoas que estão precisando de ajuda. Renata, um novo meio, um novo modelo de se trabalhar e conduzir uma empresa. A gente tem visto isso em grandes empresas como Google, Facebook, Amazon, que permitem os funcionários a fazerem muitas vezes a sua carga horária dentro da empresa. E até mesmo levar o seu pet, fazer a sua refeição, a sua academia, enfim, inúmeras atividades inseridas naquela rotina. Por que no Brasil essa onda ainda não se efetivou e alguns empresários têm muito receio de implantar este novo modelo? Historicamente, Sandra, a gente funciona com base no comando e controle. E a gente está passando por uma transformação com relação a isso. E toda vez que a gente dá mais flexibilidade para as pessoas, a gente precisa deixar de lado o comando e controle. Só que a gente sempre trabalhou assim, né? É agora que nós estamos vendo um modelo diferente. Então, eu acredito que nós temos muita dificuldade ainda, porque a gente tem pouco conhecimento sobre o assunto. Porque a gente conhece pouco o que as outras empresas estão fazendo e talvez entende pouco sobre o quanto que isso pode ser benéfico, não só para a nossa saúde mental, mas também para a nossa produtividade, para o nosso estilo de vida, que é um dos principais aspectos, né? A FGV fez uma pesquisa agora sobre o futuro do trabalho. E um dos principais pontos de concordância entre as pessoas, né, com relação ao futuro do trabalho, é que as pessoas vão buscar ter mais saúde mental e mais equilíbrio entre vida, trabalho e vida pessoal. E isso está diretamente vinculado também à flexibilidade no trabalho. Então, as pessoas estão sentindo essa necessidade de ter mais flexibilidade. É claro que, por outro lado, Sandra, eu preciso reconhecer também que nós, individualmente, precisamos nos adequar a esse novo contexto. Eu acho que tem um trabalho que as empresas precisam fazer, entender o que funciona para cada uma delas, porque não é porque funciona no Google que vai funcionar aqui na minha empresa, então tem isso também. Eu acho que a gente precisa explorar as possibilidades, mas olhar para o nosso contexto também, entender o que faz sentido. Mas é fato que as pessoas estão buscando mais flexibilidade no trabalho. Por outro lado, a gente tem visto empresas agora definindo horários de trabalho. Então, por mais que elas tenham flexibilidade, né, as pessoas elas podem fazer o seu horário de trabalho, tem muitas empresas que não fazem nem mais o controle, né, da própria jornada de trabalho, mas ao mesmo tempo elas definem algumas políticas que mostram que existe um padrão dentro da empresa. Então, olha, você não pode mandar e-mail antes das 8 da manhã e depois das 19 horas. Para evitar aquilo que estava acontecendo de eu receber um e-mail ou até mesmo uma mensagem, um WhatsApp, que foi o que aconteceu muito durante a pandemia às 5 da manhã ou às 23 horas da noite.
que dificulta esses limites, né, que faz com que as pessoas estejam disponíveis o tempo todo, mas que também ela cria algo que funcione para ela. Então a gente tem flexibilidade aqui, mas a gente vai se comunicar por meio desses canais, esses são os canais oficiais, é e-mail, é o canal de comunicação da empresa, e por mais que tenha a flexibilidade, que você possa fazer o seu horário, a gente tem uma definição de quando você pode acionar outras pessoas, né? A comunicação assíncrona também é um tema que veio para ficar, para a gente também não depender dessa comunicação instantânea o tempo todo, que acaba gerando mais ansiedade, mais sobrecarga e que dificulta esse equilíbrio vida pessoal e vida trabalho. Então tem vários movimentos acontecendo, eu acredito que eles são muito recentes, mas a minha recomendação é sempre conheça um pouco mais, aprofunda e reconheça os benefícios disso, porque eu acho que a gente não consegue olhar de uma forma aprofundada ainda para os benefícios e trazer isso para o nosso contexto. Porque às vezes a gente acha, aqui não vai funcionar, então eu nem abro a possibilidade de pensar sobre aquilo. E na verdade você não precisa implementar a mesma coisa que o Google está fazendo, que o Facebook está fazendo, enfim. Você pode implementar algo diferente, que é diferente do que você faz hoje, que você está aprendendo, mas que faz sentido para a tua realidade nesse momento. É verdade. Outra questão que tem causado uma mudança nesse cenário todo e tem, de certa forma, afetado a saúde mental, principalmente de quem está na liderança de uma empresa, são os jovens que chegam para trabalhar. Muitas vezes eles não se adaptam àquela rotina e em menos de 3 meses já pedem para sair da empresa. Isso também causa um desgaste mental e emocional, tanto na liderança quanto no jovem que se frustra com aquele trabalho que não era o que ele queria. Como é que se lida com tudo isso? Esse é um desafio mesmo, Sandra, porque o que acontece? Tem pesquisas que mostram que 75% dos jovens da geração Z já pediram demissão em função de algum problema de saúde mental. Então, nós estamos vendo que os jovens, sempre que eles percebem que existe um problema, eles também não hesitam em sair daquele ambiente de trabalho. Por outro lado, os jovens também eles são responsáveis por trazer inovação, por trazer criatividade, por trazer novas formas de pensar, né? Então, eles trazem uma diversidade que é necessária, que é importante também para as empresas. Sim. Só que a gente precisa, do outro lado, entender quais são as necessidades dessas pessoas, né? Então, nós temos gerações diferentes hoje trabalhando em conjunto, o que é diferente do passado. Então, muitas gerações diferentes trabalhando em conjunto, que pode ser uma super oportunidade de aprender em conjunto, convivências, experiências, visões, formas de pensamento diferentes. Mas, ao mesmo tempo, como empresa, eu tenho um trabalho super importante que é entender que essas pessoas estão aqui, que isso pode ser muito benéfico para o meu negócio, mas que eu também preciso me adequar a isso, né? Então, antes a gente tinha uma regra que servia para todo mundo. E agora isso talvez não faça sentido. Por isso que o trabalho da liderança tem sido cada vez mais importante. Porque a liderança precisa estar atenta a tudo isso. Antes era uma regra que funcionava, eu vinha aqui, eu falava e todo mundo cumpria aquilo. Hoje não, as pessoas estão questionando mais, principalmente essas gerações mais jovens. E eu acho que nós temos uma super oportunidade para aprender com isso, né? Eles sim aprenderem também com o mundo do trabalho, mas também as empresas aprenderem que o cenário mudou e que a gente precisa trabalhar para entender o que de bom tem nisso e quais são os pontos que a gente precisa desenvolver, aprimorar e aprender ainda em conjunto. Renata, quando uma empresa precisa de uma consultoria, às vezes ela fica em dúvida de como contratar essa consultoria, porque nem ela sabe com clareza o que precisa melhorar dentro da sua própria empresa. Sabe que precisa, mas não consegue visualizar todos os campos. De que forma você pode ajudar? Ótimo. Isso é bem comum, tá, Sandra? A maioria das empresas entendem que o tema é importante, que saúde mental é importante, que isso está diretamente vinculado com engajamento, com produtividade dentro das organizações, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Verdade. E é por isso que o trabalho que a gente faz de preparar os líderes, preparar as empresas para essa nova era da saúde mental no trabalho, ele é personalizado. Então a gente faz um mapeamento da empresa, a gente ajuda a empresa a entender qual é o seu momento atual, sim, como que as pessoas estão, quais são os principais fatores de risco que nós temos aqui na empresa e por onde nós vamos começar a atuar. Quais são as prioridades que nós vamos ter a partir desse mapeamento, e aí a gente constrói um plano de ação em conjunto que envolve
palestras, capacitação da liderança, workshops com as equipes, espaços de conversa, o suporte e apoio, né, com psicólogos e psiquiatras para as pessoas que já estão precisando de ajuda, trabalhar o estigma de saúde mental dentro da organização, trabalhar a produtividade, né, porque aí tem um ponto super importante que muitas vezes, né, nesse novo contexto do trabalho, a gente fica cercado de tarefas urgentes, fazendo urgente, e isso, todos esses pontos que a gente acabou de comentar, eles fazem com que a gente seja menos produtivo. Então a gente também fala sobre isso, sobre a produtividade, sobre como a gente pode organizar o nosso dia, como que a gente pode pensar nos objetivos de curto prazo e de longo prazo, que no final das contas tudo isso vai ser bom para a nossa saúde mental. E aí a gente ajuda a empresa a construir esse plano de ação, a fazer esse trabalho e principalmente mensurar resultados. Então a gente acompanha os colaboradores individualmente, a gente acompanha a empresa. Claro que o nosso trabalho é um trabalho super sigiloso, né? Então a empresa em momento algum, ela sabe qual é o colaborador que está passando por acompanhamento ou não, mas ela consegue acompanhar os resultados globais. Então nós temos alguns indicadores bem importantes já hoje. Nós reduzimos em 75% os índices de afastamento no trabalho, nas empresas que a gente trabalha. 52% dos colaboradores que passam, né, pelo nosso atendimento, eles apresentam uma evolução significativa da sua saúde mental após 8 semanas de acompanhamento. Então, mais do que 50% já começa a ter uma melhora significativa da sua saúde mental, né? Quem está passando por algum problema, depois de 8 semanas, então mostra o resultado, a efetividade do nosso trabalho, e a gente recuperou em 5 horas por semana a produtividade dessas pessoas. Então, tem um retorno aí que é global, né? Que a gente ajuda as empresas a entender o cenário, a entender quais são as prioridades, quais são os planos de ação, e a gente ajuda a mensurar esses resultados ao longo do tempo, para a gente entender se o que a gente está fazendo hoje está, de fato, trazendo resultados para a empresa como um todo, para a liderança e para o seu time de colaboradores. E cada vez mais as empresas precisam desse suporte, né? Cada vez mais. Principalmente o que a gente está vendo muito agora, Sandra, é essa capacitação e preparação da liderança. Porque nós vemos aí muitos líderes ainda que não têm a preparação, seja para lidar com os problemas de saúde mental ou para lidar com esse novo contexto do trabalho também. Né? A gente falou aí sobre vários fatores de risco para a saúde mental e que muitas vezes isso está no nosso dia a dia e a gente nem percebe. A gente incorpora isso no dia a dia e a gente vai fazendo e chega um momento que, ops, será que é isso mesmo? Né? A gente começa a se perguntar porque os colaboradores começam a trazer esses pontos. E aí eu acho que tem um ponto bem importante, Sandra, que vale a pena a gente comentar nesse momento, que é com relação à percepção da empresa e à percepção do colaborador. Sim. Tem uma pesquisa que mostra que 71% das empresas entendem que estão cuidando bem ou muito bem da saúde mental dos seus colaboradores. Em contrapartida, essa mesma pesquisa mostrou que apenas 27% dos colaboradores entende que a empresa está cuidando bem do tema. Então, a gente tem uma discrepância na percepção de como a empresa vê que está cuidando da saúde mental e como, de fato, os funcionários estão percebendo isso. Para complementar esse ponto, apenas 20% das empresas nessa pesquisa falaram que cuidar, né, trabalhar o estigma com relação à saúde mental é uma prioridade para elas nesse momento. Em contrapartida, 70% dos colaboradores estão falando que se a empresa tiver ações para reduzir o estigma com relação à saúde mental, eles se sentiriam mais à vontade para falar dos problemas de saúde mental dentro da empresa e isso, por consequência, impactaria na sua produtividade, no seu engajamento com o trabalho. Então, existe uma distância ainda de como a empresa está vendo e como os seus funcionários estão olhando para o tema. Eu entendo que isso faz parte, porque nós estamos numa jornada super recente. Eu sempre falo que a saúde mental é uma área historicamente negligenciada. Sim. E que a gente está fazendo esse trabalho há pouco tempo. Mas a gente não pode parar. Né? Exige que sim, que as empresas estejam olhando para isso e entendendo como que a gente aproxima esses dois mundos, né? De como a empresa está percebendo o tema e o que ela está fazendo para lidar com isso e como que os seus funcionários estão percebendo e sentindo principalmente o retorno, né, desses cuidados que a empresa está tendo com eles. Teremos muitas mudanças ainda nos próximos 2 anos, não dá para trabalhar mais que isso mais. Eu acredito que sim, Sandra, e eu espero que sim, né? A gente tem visto que esse formato de trabalho, né, com esses pontos que a gente comentou aqui, ele é um formato insustentável. Sim. Né? Não é à toa que nós temos aí um aumento de 25% nos diagnósticos de ansiedade, depressão, síndrome de burnout, né? 32% hoje da população economicamente ativa está sofrendo com a síndrome de burnout, né? Segundo a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse. Então é um número muito significativo.
Só tem um ponto super importante, que desses 32% que está sofrendo com a síndrome de burnout, 90% deles estão trabalhando. Eles estão dentro das nossas empresas. Então, muitas vezes a gente acha a pessoa que está com depressão, que está com transtorno de ansiedade, que está com burnout, está afastada. E essa não é uma realidade. As pessoas estão dentro das nossas organizações trabalhando, produzindo muito abaixo da capacidade delas, né, que é o presenteísmo, que é um tema recente também, impactando na produtividade das empresas, no resultado das organizações. Isso tem ficado cada vez mais evidente. Então, eu acredito muito, né, que esse movimento que grandes órgãos estão fazendo, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, o próprio Fórum Econômico Mundial, enfim, e todas essas percepções, né, o próprio movimento que os funcionários estão fazendo nesse momento, né, a gente tem visto muitas pessoas também indo para as redes sociais, falarem sobre as suas experiências ruins com relação ao trabalho. Então, tudo isso está mais evidente. E como eu falei, né, sobre essa pesquisa recente que saiu sobre o futuro do trabalho, essa é uma tendência que veio para ficar, né? Então, cuidar da saúde mental não é uma questão momentânea só da pandemia. Tem mudanças muito significativas que estão acontecendo e esse é um tema que veio para ficar. Então, para que a gente construa um ambiente de trabalho que seja saudável, que seja produtivo, que seja construtivo, onde as pessoas cresçam, se desenvolvam, onde tenha aquele desafio positivo, né, que seja desafiador, não ameaçador, a gente tem muito trabalho para fazer pela frente. Mas nós estamos aqui preparados, né? Existem especialistas já que trabalham diretamente com isso e que estão disponíveis para ajudar os líderes, as empresas e os próprios profissionais que estão passando por esses desafios. Então, a gente acredita muito que esse é um movimento que veio para ficar e que sim, nos próximos anos a gente vai ter um trabalho aí bastante intenso, até para que as estatísticas futuras não se confirmem, né? O Fórum Econômico Mundial fala aí que a gente vai, até 2030, gastar 6 trilhões de dólares em decorrência dos problemas de saúde mental. E a gente sai, então, de um custo, né, de 2,5 trilhões de dólares para 6 todos os anos até 2030. Então, isso mostra que é um problema que tem uma perspectiva de crescimento. E a gente precisa trabalhar proativamente e preventivamente, inclusive, para ajudar as pessoas, né? E entender como que nesse contexto aí a gente pode estar em conjunto trabalhando para prevenir problemas, para promover a saúde mental e para dar suporte para as pessoas. Renata, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, dando essa aula de conhecimento. Eu acho que tudo que tu falou é uma realidade que a gente está vivendo e às vezes a gente não quer enxergar, sabe? Coloca um véu na frente para não ver os problemas acontecendo, mas é uma realidade de toda a empresa que passa ou já passou por uma situação semelhante e a gente tem que se preparar e cada vez mais as relações pessoais, elas contribuem para a nossa saúde mental. E eu acho que esse seu trabalho, ele vem justamente para isso, para ajudar as pessoas a terem qualidade de vida, não só na vida privada, mas também na vida profissional. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, Sandra, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, como eu falei. E eu só quero fazer trazer mais um ponto, porque o trabalho, assim como você acabou de falar, ele é muito significativo na nossa vida, né? Se eu perguntar para as pessoas que estão nos assistindo agora, o quanto que você está satisfeito com a sua vida, é muito provável que a sua resposta esteja muito relacionada com o trabalho que você faz. Então, a gente passa aí uma parte muito significativa da nossa vida no trabalho. Eu sempre falo que, por exemplo, hoje, né, pelo menos 50% do meu tempo acordada, do seu tempo acordado, a gente passa trabalhando. Então, ele tem um espaço muito significativo na nossa vida. E a gente precisa entender que ele, sim, precisa ser saudável, precisa ser produtivo, precisa ser construtivo para todas as pessoas. E o melhor disso tudo é que isso é possível. Né? Então, cuidar da saúde mental nas empresas não é só o certo a se fazer, é também o que é mais estratégico para as empresas, é o que é mais lucrativo para as empresas ao longo do tempo e é o que vai nos ajudar a construir ambientes de trabalho mais saudáveis e que mais sustentáveis também no final das contas, que a gente quer que os nossos negócios sejam sustentáveis e perpétuos. Então, a gente não pode deixar de olhar para esse tema considerando esse fator. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos sua audiência e desejamos uma boa noite de terça-feira e nos encontramos novamente amanhã. Até lá. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa.
E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.